Oi, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai estudar um pouco sobre a literatura cearense. Eu sou a professora Jéssica e a gente vai fazer um arrodeio pelo básico da literatura cearense para vocês. Para começar, a gente vai discutir um pouco sobre a história dessa literatura tão rica e tão pouco conhecida. Um dos primeiros fatores importantes para entender essa história é que o Ceará nunca se destacou na literatura como um grupo grande e homogêneo. A principal característica da literatura cearense é as agremiações e os pequenos grupos particulares. É assim que começa essa literatura tão importante para o Norte e Nordeste. Basicamente, com o nome de oiteiros, nascem as primeiras movimentações literárias que a gente vai conhecer e é a partir delas que a grande estrutura da nacionalidade e da homogeneidade do Brasil passa a ser delimitada, já que a nossa principal marca na literatura são as pequenas identidades, as identidades formadas de cada estado e de cada situação. Então, a gente começa refletindo um pouco sobre um dos grandes nomes importados que nós vamos encontrar na literatura e na produção de arte, que é a do saudoso Belchior. Quando ele vai para o centro-oeste do país, em busca de visibilidade, de arte, ele desenvolve uma ideia do que seria o Nordeste e de como ele é visto. Engraçado dizer que ele fala sobre ser visto citando a invisibilidade dessa parte do país, que durante parte da história passou por uma grande exclusão, um certo apagamento histórico, devido às questões hídricas e os problemas sociais, como a seca e a necessidade de comida, de direitos, que o nosso povo tanto passou. Então, a gente começa refletindo um pouco sobre uma canção dele que discute conhecer o seu lugar. Trouxe essa reflexão para a gente começar, porque é sobre isso que a gente vai discutir hoje, para discutir e pensar a UES, para discutir e pensar esses pequenos vestibulares e grandes vestibulares que a gente se envolve e que a gente quer tanto adentrar, entender, né? Ele fala que Nordeste é uma ficção, o Nordeste nunca houve. Ele tenta discutir que não existe uma identidade fechada, comungando com a ideia que eu falei dos pequenos grupos e das agremiações que vão tentar discutir arte e literatura nesse estado. A gente tem também algumas definições sobre ser do lugar dos esquecidos, ser da nação dos condenados, ser do sertão dos ofendidos. É basicamente a ideia que o resto do Brasil tem do que é o Nordeste e que a gente vai tentar desmistificar aqui com esse material no tempo que Deus quiser, né? Então vamos lá. Basicamente a gente tem uma história baseada nas grandes movimentações da cidade. Lembrando que o Ceará ele é formado principalmente pelas movimentações marítimas e pela sua localização muito próxima à Europa. Então, por causa disso, as grandes movimentações palacianas começam a acontecer e aí, nessas movimentações, nas casas de grandes governadores, é que nascem as primeiras agremiações chamadas de oiteiros. Nesses oiteiros, a poesia corria solta, mas nada era publicado, porque basicamente eram canções para agradar ao senhor, excelentíssimo governador, não que a gente não queira agradar, não é mesmo? Então, vamos adiante. Para adiantar, para fomentar, para deixar esse assunto cada vez mais interessante, a gente vai partir para o romantismo, já que esse movimento dos oiteiros que eu acabei de falar é um movimento do período Árcade. Então, se você está ligado aí dos conteúdos da literatura, lembra lá do período da Arcádia, de como o Brasil estava com relação à Revolução de Estado, o nascimento da República, você entende um pouquinho, né, do plano de fundo do que eu acabei de falar. Mas logo em sequência, a gente vai encontrar um dos maiores movimentos do Brasil, que é o romantismo, datado aí, explicado, lá por volta de 1812, para definir a realidade do Brasil com relação à sua república. Então, o Ceará é muito importante nesse contexto, porque é dali da Messejana que sai um dos principais nomes do romantismo do Brasil, que é José de Alencar. José de Alencar, um dos grandes nomes dessa literatura, traz um pouco sobre o que é ser nacionalista, um pouco sobre o que é ser cearense, um pouco sobre o que é ser brasileiro. E através dessa discussão,
ele reverbera um olhar específico e ao mesmo tempo plural, que é a grande marca do chamado regionalismo, um dos fatores que a gente está estudando aqui também. Então, a partir dessa primeira ideia de romantismo, a gente vai verificar o que é identidade e luta. Então, vamos lá entender um pouquinho sobre essa identidade. Basicamente, nós temos José de Alencar como grande nome do Brasil, um cearense, reverberando, mostrando, para o resto do mundo a nossa literatura, mas não deixemos de falar dos nomes exclusivamente locais. É o caso de Juvenal Galeno, é o caso de Barbosa de Freitas, Joaquim de Souza, o Antônio Bezerra, ele mesmo, o terminal que você está pensando, o Martim Justiniano de Serpa e outros grandes nomes de ruas e avenidas do nosso estado. Então, se você encontrar o nome das ruas que você já passou, o nome das avenidas que você já passou nessa aula, não é por acaso, é porque realmente são todos indivíduos importantes do nosso estado e que fizeram a história tanto na literatura como também participando da política, da filosofia e da ciência. Então, para vocês conhecerem um pouquinho dessa trajetória, vamos para o básico. Primeiro, Juvenal Galeno, o representante do estado com relação a falar sobre os jangadeiros, os pobres, falar um pouco sobre a história dessa cidade, contar um pouco sobre a relação da Europa com o Brasil e também reunir cantigas e canções românticas como a gente conhece do romantismo. Juvenal Galeno tem muito a oferecer, você pode procurar um pouco sobre ele aonde você tiver acesso aí na internet, um pouco sobre ele nas bibliotecas e com certeza você vai encontrar um material muito rico sobre a sua identidade, certo? Além dele, a gente tem também Barbosa de Freitas, Joaquim de Souza, que são os conhecidos Byrons da canalha. O que significa isso? É uma espécie de Lord Byron lá da Europa, que envolve as temáticas ultra-românticas, que você também já deve estar lembrando, aqui no Ceará. Então são temáticas ligadas a uma vida mais noturna, a um pouco mais de, imprudência, e essas características aí que você pode pensar que tem a ver com esses poetas mais, vamos dizer, vida louca, aqueles que vivem realmente, na linha do perigo, flertando com o perigo, rindo na cara do perigo. Então, os três últimos são os autores aí do conjunto de poemas Três Liras. Lembrando que o Ceará também é pioneiro na abolição dos escravos. Então, a gente tem a representação de Antônio Bezerra, Martins Justiniano de Serpa, Antônio Martins e Justiniano de Serpa, para compor esse livro Três Liras, que conta um pouco sobre a história do Ceará com relação à abolição. Então, uma das grandes lutas que a gente tem é relacionada à redenção, é relacionada à abolição dos escravos. E o papel desses nomes é essencial para dar ao país, o Ceará como a estrela, o primeiro a assumir esses crimes hediondos de racismo. E também é interessante ver que as obras são escritas com um viés social, uma coisa que o nosso momento tanto discute. Adiante com essa história tão rica, a gente tem um período pós-romântico. No Brasil todo, o período pós-romântico é caracterizado como um dos momentos em que a nacionalidade acaba virando um pouco o tom. Aquilo que é conhecido como utopia passa a ser crítica social. Então, parte das ideias que vocês tanto vendem, que vocês tanto entendem como o que é nacionalismo e o que é Brasil, passam a ser discutidas aqui. Será que ser brasileiro é ser, antes de tudo, forte, bom? Será que não tem aí questões acerca da crítica social e dos problemas que acontecem em volta das grandes cidades? E o que é esse crescimento das grandes cidades? Então, a gente pode começar a refletir isso com relação ao crescimento de Fortaleza. É interessante pensar que o centro da cidade é todo refletido e pensado de acordo com a Belle Époque, com a França, com as grandes ideias da Europa. Então, o que a gente conhece como o centro, o que a gente conhece como o núcleo movimentado da cidade, é, na verdade, um grande retrato do que era a Europa. E nada mais justo do que as agremiações e aqueles grupos que eu falei lá no começo,